Pendente do tema ali, o assunto é bastante interessante, acredito que vai te ajudar bem para todos nós que temos problema com procrastinação, seja em um âmbito mais avançado, seja no âmbito mediano ou seja pequenas procrastinação, tá? Então, já quero dar para você uma boa tarde, seja bem-vindo nessa live, espero que você goste. E se você puder pegar uma caneta e um papel, será muito bom, porque no final da live eu vou dar alguns passos para vencer a procrastinação. Alguns passos bem simples que a gente pode colocar no dia a dia. E se a gente colocar em prática, de fato, esses passos, eu acredito que dá para dar um grande salto na nossa vida. Seja ela emocional, espiritual, prática, enfim, né? Aquilo que está engavetado ou que está somente nos nossos sonhos, no pensamento, no papel. Com essas práticas vai dar para colocar em ação e ver acontecer, tá bom? Quero começar já em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pessoal, nós vamos começar, assim como a outra live, lendo um trechinho da Sagrada Escritura. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 10. Não precisa pegar, mas eu vou ler aqui e vou contextualizar com vocês também, tá? É uma carta de São Paulo a Coríntios. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Vou repetir. Basta-me minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então olha só que passagem maravilhosa. São Paulo pediu para Deus que arrancasse dele um espinho, que arrancasse dele uma tribulação, que arrancasse dele uma tempestade, uma pedra no caminho, né? São Paulo pediu que algo que estava atrapalhando a vida dele, algo que estava atormentando ele, fosse arrancado. E a palavra do Senhor vem nos dizer que nós, de fato, precisamos pedir. Pedir e recebereis. A palavra do Senhor vem nos dizer que nós, de fato, devemos colocar as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas tribulações, tudo aquilo que nós estamos enfrentando diante de Deus. E isso é verdade, Jesus nos ensina a fazer isso. Porém, a palavra de Deus também vem nos dizer que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. E o que isso tem a ver com procrastinação, Ronaldo? O tema de hoje é procrastinação, para quem está chegando agora. Tem a ver que muitas vezes nós queremos fazer aquilo que é agradável para nós, aquilo que é fácil para nós, aquilo que é acessível, aquilo que nos dá gozo, que nos dá prazer, que nos dá alegria, e muitas vezes nós não queremos enfrentar aquilo que é necessário enfrentar. Ainda que não dê gozo, ainda que não dê prazer, ainda que seja sufocante, mas algumas coisas são necessárias. A palavra de Deus vem nos dizer que nós precisamos passar pelo vale da sombra da morte. Jesus, quando desceu, precisou carregar a cruz e precisou sofrer para a nossa salvação. Vários discípulos, várias pessoas na Sagrada Escritura, vários santos passaram por grandes tribulações, por grandes sofrimentos, por grandes barreiras. Por quê? Porque é necessário. Algumas coisas são colocadas na nossa vida não somente para nos paralisar, não somente para nos parar, mas para nos fazer forte, para nos fazer crescer.
Então, muitas vezes nós teremos que passar pelo vale da sombra da morte. E a questão não é se nós vamos enfrentar, se nós vamos vencer ou se nós vamos conseguir. A questão não é essa. A questão é como nós iremos enfrentar, como nós iremos vencer, como nós iremos nos comportar diante disso. Será que nós vamos pedir para o Senhor arrancar todos os obstáculos? Ou será que nós colocaremos todos os obstáculos nas mãos do Senhor e pedir, Senhor, se necessário for, arranque os obstáculos. Mas se for da tua vontade, que eles continuem para o meu crescimento. E que eu possa, com a sua graça, com o teu poder, com a tua unção, vencer esses obstáculos. Porque foi exatamente assim que Jesus fez a oração. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe quais são os obstáculos e os desafios que irão nos fortalecer, que irão nos engrandecer, que nos darão maior glória no reino dos céus. Então, muitos dos nossos obstáculos, muitas das nossas tribulações, é necessário sim enfrentar. E é aqui que entra o tema procrastinação. Por quê? Porque o que é a procrastinação? Para você que está chegando agora, que está no Ronaldo Terapeuta, tá? Quero convidar você aí para o Ronaldo Temperamentos, que a imagem e a qualidade do som acredito que está melhor. E pegue uma caneta e um papel, porque no final da live também nós vamos colocar alguns passos para vencer a procrastinação, tá bom? Então o que é a procrastinação, Ronaldo? A procrastinação é a fuga da dor em busca do prazer. O que é a procrastinação? A procrastinação é quando eu deixo de fazer algo que é necessário, quando eu deixo de fazer algo que é importante, que está à minha espera e que depende de mim fazer, para fazer outras coisas, que talvez nem sejam tão prioridades assim. O que é a procrastinação? A procrastinação é eu deixar de fazer aquilo que é necessário para fazer outras coisas. É eu deixar para depois, é eu deixar para amanhã, é eu deixar para a tarde, é eu deixar para a noite, é eu não fazer. É aquilo que eu sei que precisa fazer, que está no papel, que às vezes é a minha meta, é o meu objetivo, mas eu não consigo realizar. Mas todas as vezes que eu começo a fazer, eu paraliso no meio do caminho. Ou às vezes eu nem começo a fazer. Isso é procrastinação. É eu deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. E digo mais, aquilo que é necessário fazer hoje, ou que já devia até ter sido feito e que eu não faço. Isso é procrastinação. E muitas pessoas sofrem da procrastinação. Muitas pessoas têm sonhos, têm projetos, têm objetivos e não conseguem realizar. Eu recebo várias mensagens de pessoas que se queixam de paralisia. Paralisia emocional, paralisia espiritual, até mesmo paralisia física. Pessoas que têm sonhos, têm objetivos, têm desejos, têm inteligência, têm todo o potencial já, estudou, se formou, né? Tem uma vida até de oração, tem várias qualidades que poderiam fazer acontecer, mas no entanto estão paralisadas. Seja pelo medo, seja pela preguiça, seja pela procrastinação, seja porque tem muitas coisas para fazer, seja porque não quer passar vergonha, enfim, tantos motivos e não conseguem colocar em prática. Então a procrastinação é algo que de fato nos paralisa. Paralisa até mesmo as nossas emoções. Quantas pessoas estão paralisadas emocionalmente? Porque estão apegadas a algum sentimento, a alguma sensação, a alguém ou a alguma coisa. E para realizar aquele sonho precisa abrir mão. Precisa abrir mão daquela pessoa, precisa abrir mão daquele vício, precisa abrir mão daquela vida, precisa abrir mão de coisas que para ele dá prazer. E por não querer abrir mão, paralisa o seu sonho, paralisa aquilo que pode realizar e vai deixando para amanhã. Eu vou deixando a minha conversão para amanhã, eu vou deixando a minha faculdade para amanhã, eu vou deixando a minha especialização, seja ele na educação ou no trabalho, para amanhã, eu vou deixando para ler a Sagrada Escritura e para começar uma vida de oração amanhã, eu deixo para servir no semestre que vem, no ano que vem, para amanhã,
Eu deixo para fazer o curso Missão em Shaves, quem faz para amanhã, ou seja, eu vou procrastinando as coisas que eu sei que é importante fazer. No relacionamento, eu vou deixando aquela conversa que eu preciso ter com a minha parceira, com o meu parceiro para amanhã. Eu vou deixando de sentar com ele, posicionar e colocar as coisas que precisam ser resolvidas para amanhã, porque eu não quero me indispor, porque eu não quero brigar, porque não dá tempo, porque eu sei que ele vai discutir. Eu vou deixando aquilo que é necessário realizar para amanhã. Na questão da saúde, eu vou deixando de fazer educação física, eu vou deixando de caminhar, eu deixo de mudar a minha alimentação, porque amanhã eu começo, depois de amanhã eu começo. Eu deixo de muitas vezes ter a conversa com os meus filhos, enfim, tantas realidades, e nós vamos deixando para amanhã e não conseguimos priorizar. Ronaldo, por que que isso acontece? Acontece porque nós fugimos da dor e buscamos o prazer. Existe no nosso cérebro, né, algo que chama dopamina. É uma descarga emocional, uma descarga de hormônio, e que alteram as nossas emoções. A dopamina, ela nos dá uma sensação de alegria, de prazer, de felicidade, de gozo, né? Então, o nosso cérebro, ele infelizmente está acostumado com a dopamina. Ele está acostumado com o prazer, ele está acostumado com as coisas imediatas, com aquilo que me alegra, com aquilo que me faz bem. Então, quando eu preciso realizar algo que para mim é dolorido, que para mim é sofrido, que eu não gosto tanto, que para mim é dificultoso, o que eu faço? Eu deixo ele para depois e eu busco algo que me dá prazer. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de nós, e aí você coloca na sua realidade, já nos propomos de começar a ler um livro? Começamos a ler o livro e logo em seguida a gente para olhar no celular. Ou começamos a limpar a casa e aí a gente para assistir um filme. Ou a gente tem uma programação de começar a estudar e aí lembra que eu vou ter que perder as noites na escola e vou ter que estudar na sexta-feira e eu não quero. E aí deixa pro ano que vem. Ou uma especialização nos finais de semana, mas aí eu vou perder meu final de semana de folga e deixa para o outro ano. Ou seja, nós corremos daquilo que nos dá dor, daquilo que para nós a gente enxerga como um peso, como um sacrifício, e nós buscamos o prazer. A procrastinação é justamente isso. É eu dar prioridade para o prazer, é eu dar prioridade para a alegria, para o gozo, para as sensações momentâneas e esquecer aquilo que é essencial. Aquilo que é primordial, vamos dizer assim. Então, na procrastinação, a gente infelizmente faz isso e faz isso diariamente. Com grandes coisas, com médias e com pequenas atitudes. Pequenas coisas. Um exemplo, eu preciso limpar a casa. E aí tá passando um filme na sessão da tarde, eu não assisto, graças a Deus, mas para quem assiste, tá passando um filme legal na sessão da tarde. E aí eu paro de fazer aquilo que é necessário, organizar a casa, porque eu não posso perder esse filme. Ou seja, eu dou prioridade para o meu prazer e deixo aquilo que é essencial, aquilo que é primordial. Entende? Isso é procrastinação. E o nosso cérebro se acostumou, principalmente nos tempos de agora, com as coisas rápidas, com aquilo que eu não preciso ter muito trabalho, com o prazer. Vou dar um exemplo para você. Antigamente, nós, seres humanos, precisávamos caçar para nos alimentar. Ou seja, era necessário um esforço, era necessário uma mão de obra, era necessário uma dor, era necessário sair e muitas vezes se sacrificar fisicamente e emocionalmente para poder se alimentar. Por quê? Porque a alimentação da minha família era uma prioridade. E ainda que existisse um sofrimento, eu estava disposto a passar por aquele sofrimento porque existia uma prioridade, que era alimentar a minha família. Mas hoje nós temos o iFood, o lanche pronto, a comida pronta. Então é muito mais fácil eu pedir um lanche pronto do que eu fazer uma comida. Entende? Por quê? Porque é o prazer rápido, é o prazer momentâneo, é o foge do trabalho e busque o prático, foge da dor e busque o prazer. Antigamente, eu sou dessa época, a gente, para estudar, tinha um sacrifício maior. Muitas pessoas pegavam vários ônibus, ainda hoje acontece na realidade de muitas pessoas. Pegava vários ônibus, né? Eu, no meu caso, por exemplo,
Eu saía da minha comunidade, da Varginha, e vinha estudar em Cuiabá, onde eu moro atualmente. Eu pegava um ônibus de manhã, vinha para a escola, e às vezes não tinha ônibus todos os horários para voltar para casa. Eu ficava 2, 3 horas no ponto de ônibus e voltava para minha comunidade. E o ônibus não passava dentro da minha comunidade, parava numa rodovia próxima, 3, 4 quilômetros. E várias vezes o meu pai não conseguia me buscar naquele horário. E o que eu fazia? Eu descia e ia a pé. 3, 4 quilômetros no sol quente. Por quê? Porque era necessário estudar e eu estava numa escola boa. Então existia um sacrifício, porque lá na frente existia uma recompensa. Mas hoje, os alunos já querem que para na porta da escola, que busca na porta da escola, e se houver o mínimo de sacrifício, já não quer mais estudar. Se tiver o mínimo de esforço, já não quer mais. Por quê? Porque o nosso cérebro a cada dia mais está acostumando com busca o prazer, fuja da dor. Busca o que é prático, fuja do sacrifício. Outro exemplo, antigamente, a Sagrada Escritura vai narrar que as pessoas elas passavam no deserto dias buscando água, tinha que ir no poço com balde, com vasilha, pegar água no fundo do poço para poder se banhar, para poder alimentar a casa, para poder fazer uma comida. Então naquela época existia assim um sacrifício. Hoje não, hoje a água já vem na nossa casa, já cai direto na torneira. E ainda assim muitas pessoas reclamam muitas vezes de ter que encher uma garrafa para pôr na geladeira. Tão simples, tão fácil, mas busque o prazer, fuja da dor, fuja do trabalho. Então a procrastinação é justamente isso. É quando nós colocamos as nossas prioridades não naquilo que necessita ser feito, não naquilo que é importante ser feito, mas nós colocamos as nossas prioridades nas coisas momentâneas, nas coisas passageiras, naquilo que nos dá prazer, e nós deixamos de fazer aquilo que é a nossa obrigação, aquilo que cabe a nós, aquilo que é a nossa responsabilidade. Eu como cristão eu tenho uma responsabilidade de salvar as almas. Eu como pai eu tenho uma responsabilidade sobre os meus filhos. Eu como esposo, como esposa, tenho uma responsabilidade sobre o meu matrimônio. Eu como médico tenho uma responsabilidade sobre os meus pacientes. E eu como professor tenho uma responsabilidade sobre os meus alunos. Ou seja, o sacrifício é necessário. É necessário que nós demos o nosso melhor, o nosso potencial, aquilo que Deus nos capacitou, nos chamou e nos deu de presente, que são os seus dons e são os seus carismas. Mas o que acontece? Mesmo a gente tendo o potencial, mesmo a gente tendo o auxílio de Deus, mesmo a gente tendo tudo que é necessário, a gente deixa para depois e prefere fazer outras coisas. A gente não se posiciona diante daquilo que é o nosso chamado verdadeiro. Então isso acontece muitas vezes. E como nós estamos numa live também para temperamentos, isso acontece em qualquer temperamento, em todos os temperamentos. O sanguíneo tem dificuldade sim, porque ele pega muitas coisas ao mesmo tempo e ele não consegue priorizar, ele não consegue parar e fazer uma lista do que é mais importante, e ele não tem perseverança, ele não consegue focar naquilo que é mais importante e permanecer até o final. Tem muitos propósitos, tem muitas coisas anotado que precisa ser feito, mas não coloca em prática, ou só começa e para no caminho. O colérico também procrastina muitas coisas, trabalha demais e procrastina o estudo, procrastina a capacitação, procrastina o parar para pensar, o parar para colocar no papel, o parar para meditar. Muitas vezes o colérico tem dificuldade até com a sua própria casa, porque ele trabalha tanto e ele procrastina muitas vezes a educação do filho, o estar com a família, o lazer, o abraço, o aconchego, o amor, que são prioridades. O trabalho não é prioridade. E muitas vezes o colérico coloca o trabalho, a ação como prioridade e deixa de priorizar aquilo que é mais importante, a família, a casa, o estar presente, sabe? O melancólico também procrastina, estuda demais, anota demais, medita demais, pensa demais. Tudo isso é bom, mas se eu não colocar em prática, eu procrastino a ação. Eu procrastino fazer, eu procrastino colocar para fora, porque é pesado demais, porque é dolorido demais sair de casa, porque é dolorido demais colocar a mão na massa. E para ele é prazeroso estudar e é dolorido trabalhar. Então eu procrastino o trabalho com a desculpa de ter que estudar. E eu busco o prazer, que para mim estudar é prazeroso, e eu corro
do trabalho, porque para mim é sacrifício. O fleumático também procrastina. Para ele é cômodo estar em casa, para ele é cômodo meditar, para ele é cômodo estar parado, para ele é cômodo estar na sua zona de conforto, na sua bolha, e muitas vezes procrastina a ação. O fazer, o colocar em prática, o prover para a família, o trabalhar, o estar com os filhos, o gastar tempo com a família, com o filho. Por quê? Porque para ele é prazeroso estar sozinho. Porque para ele é prazeroso estar no seu mundo. Porque para ele é prazeroso aquilo que ele preparou para ele. E tudo que entra na bolha dele causa desconforto, causa dor, causa sacrifício. Entende? Então ele procrastina muitas vezes a criação do filho, procrastina o brincar com o filho, procrastina o estar com a esposa, procrastina o estar, o se doar. Por quê? Porque é dolorido para ele. A procrastinação, volto a dizer, é a busca do prazer e a fuga da dor. Eu busco o que para mim é prazeroso e eu esqueço que às vezes o necessário não é o prazer, mas é justamente o sacrifício, a dor. Por quê? Porque nós temos um chamado. Porque Deus nos chama a algo. E o que Deus nos chama é carregar a nossa cruz e nos sacrificar. Por amor às almas, por amor à esposa, por amor aos filhos, por amor à comunidade, por amor a alguma coisa. Jesus veio para nos ensinar isso. Que nesse mundo teríamos aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus veio para nos ensinar a carregar a cruz, a ressuscitar sim. Jesus veio para ressuscitar e mostrar para nós que é possível a ressurreição. Mas que antes da ressurreição existe um sacrifício. Mas que antes da ressurreição existe um chamado. Mas que antes da ressurreição existe um fazer. Existe a dor. Existe o sofrimento. Existe o vou fazer coisas que eu não gostaria de fazer, mas que é necessário. Jesus não gostaria de morrer na cruz. Mas ele desejou ardentemente morrer na cruz, apesar do sacrifício. Jesus não queria derramar todo o seu sangue, mas ele desejou derramar todo o seu sangue, porque ele entendeu o valor do sacrifício. Ele entendeu aquilo que era necessário para ele passar por amor às almas. Entende? Nós precisamos parar de procrastinar. Parar de colocar o prazer como prioridade na nossa vida. Parar de ficar no celular o tempo inteiro, de ficar na Netflix o tempo inteiro, de ficar na televisão, de ficar assistindo, de ficar comendo, de ficar com o pé no alto. Parar com a preguiça. Parar de deixar o medo controlar a nossa vida. A ansiedade, o estresse. Parar de deixar as sensações e as emoções controlar a nossa vida e tomar a rédea da nossa vida. E fazer aquilo que precisa ser feito, ainda que doa, ainda que sofra, mas que é necessário ser feito. Se eu tenho a vontade de crescer na vida e eu sei que algumas coisas para mim vai ser sacrifício, eu preciso fazer porque eu tenho um objetivo lá na frente. Se eu tenho vontade de ter uma vida de oração, uma vida íntima com Deus, eu sei que vai ter sacrifício. Eu vou ter que parar para estudar. Eu vou ter que parar para rezar. Eu vou ter que parar para estar com Deus. Eu vou ter que abrir mão muitas vezes de muitas coisas para estar com Deus. E muitas vezes é sacrifício. É sacrifício. A palavra do Senhor vem nos dizer que para entrar no reino dos céus a porta é estreita, não é larga. Ou seja, existe um sacrifício. Eu vou ter que ser moldado, lapidado, diminuído para passar na porta, senão eu não vou passar. E se eu não me lapidar, se eu não me moldar, se eu não abrir mão do excesso, eu não vou passar na porta. E o que é o excesso? O excesso é o prazer. O excesso é aquilo que não me agrega. O excesso é aquilo que atrasa a minha vida. O excesso é aquilo que não vai me ajudar no meu objetivo. É aquilo que se apresenta no meio do caminho para me tirar do foco. É aquilo que se apresenta no meio do caminho para me tirar daquilo que eu quero realizar. Isso é excesso. O que é necessário para eu atingir a minha meta? Trace os objetivos. Tudo que entrar ali que não for te ajudar a alcançar a meta, exclua do caminho. Por quê? Porque vai te estrovar passar a porta estreita. Vai te estrovar atingir a sua meta. E é importante a gente entender isso. Independente do temperamento. Independente.
Todos os temperamentos têm a sua tendência. Todos os temperamentos têm aquilo que ele mais gosta. E geralmente nós nos apegamos àquilo que a gente mais gosta. E aquilo que é mais sacrifício para nós, aquilo que é mais dolorido, aquilo que para mim é mais difícil fazer por conta do meu temperamento, por conta da minha criação, por conta dos meus traumas, por conta do ambiente em que eu vivo, tudo aquilo que é mais difícil para mim eu vou deixando para depois. E eu vou me enchendo de coisas que me dá prazer. E eu deixo de fazer aquilo que é necessário. O tema dessa live é procrastinação, para quem está chegando agora. É justamente isso. É eu deixar de fazer o que é necessário para fazer coisas que no momento não é necessário. É eu deixar de caminhar no caminho certo e me desviar de vez em quando, ainda que eu volte para a rota, mas desviar de vez em quando com caminhos que não vão me levar ao lugar onde eu quero. Quantas pessoas sofrem de procrastinação? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que se dizem paralisadas porque não conseguem realizar o seu objetivo, porque não consegue sair do lugar, porque começa a estudar e para no meio do caminho, porque começa a trabalhar e não dá certo no trabalho, porque começa a ler um livro e não termina, porque começa a servir a Deus e sai do movimento, porque começa a ter uma vida de oração e para. Por quê, Ronaldo? Porque busca o prazer e troca o que é necessário pelo prazer. E nós precisamos entender que o prazer é importante. Deus nos deu o prazer, o gozo, a alegria, a felicidade. Ele mesmo nos promete as bem-aventuranças, que são gozos, alegrias e felicidade. Mas ele mesmo vem nos dizer que é necessário passar pela cruz. As duas coisas são graças de Deus. Tanto o gozo quanto a cruz. Tanto a alegria quanto o sofrimento. Porque no sofrimento, nós temos a oportunidade de amar a Deus de todo o nosso coração. No sofrimento, nós temos a oportunidade de amar as pessoas de todo o nosso coração. Entende? Então a gente não pode descartar o desconforto, descartar a alegria, descartar a dor e jogá-la fora como se ela não devesse existir na nossa vida. Ela existe. Jesus teve dor. Jesus teve sofrimento. Jesus passou pelo vale da sombra da morte, Jesus carregou a cruz. Jesus suou sangue, ele mesmo vai dizer, minha alma está aflita, minha alma está agoniada. Por quê? Porque ele estava prestes a passar pelo sofrimento. E ele sabia que ele iria sofrer muito, que ele iria ser cuspido, humilhado, açoitado. Ele sabia que ele seria coroado de espinhos. Ele sabia que colocariam ele nu numa cruz. Ele sabia que ele seria humilhado, traído pelos amigos, abandonado. Ele sabia que em muitos desses momentos ele estaria quase que sozinho. Ele sabia do sofrimento. Por isso ele sofreu antes mesmo do sofrimento começar a acontecer. Porque quando ele suou sangue e ele ficou agoniado, ele ainda não tinha sido pego. Mas ele sabia, o sofrimento está chegando. A cruz está chegando. Mas é necessário que eu passe pela cruz. E quando chegou o momento de passar pela cruz, ele não buscou o prazer. Corre da cruz, corre da dor e busca o prazer. Não. Ele abraçou a cruz. Ele abraçou o sofrimento, ele abraçou a dor. Por amor. Porque era necessário. A procrastinação é justamente nesse ponto. Quando chega a hora de abraçar a cruz, quando chega a hora de fazer aquilo que precisa ser feito, quando chega a hora de colocar a mão na massa, quando chega a hora de estudar, quando chega a hora de rezar, quando chega a hora de limpar a casa, quando chega a hora de ter aquela conversa difícil, quando chega a hora de sentar com o filho e conversar, quando chega a hora de se posicionar, e a gente se acovarda, a gente corre, porque a gente busca o prazer, o que é mais fácil. Eu quero estudar, mas eu vou deixar para o ano que vem, vou esperar mais um pouco. Eu quero rezar, mas tá passando um filme tão legal, depois do filme eu rezo. Eu quero servir a Deus, mas minha vida tá com tanta coisa que eu não vou conseguir servir esse ano. Quem sabe ano que vem eu consigo. Eu quero
mudar de casa, mudar de carro, mas eu tenho medo de investir, eu tenho medo de mudar de profissão, eu tenho medo de colocar minha cara a tapa. E aí o que eu faço? Eu busco, eu corro dos desafios, eu corro da dor, do sofrimento, do medo, e eu busco o prazer, aquilo que é mais fácil. Tá? Queria que você pegasse um papel e uma caneta. Nós vamos anotar aqui alguns passos para vencer a procrastinação. Enquanto você pega aí, vou olhar algumas mensagens. Tem algumas mensagens aqui. Pessoal, estou começando agora as lives, então eu ainda não consigo ler as mensagens e conversar com vocês ao mesmo tempo. Tem uma galerinha aqui, bastante gente conhecida. Graças a Deus. Vamos lá, pega um papel e uma caneta. Quem está no Ronaldo Terapeuta, migra lá para o Ronaldo Temperamentos, tá? No Ronaldo Temperamentos a imagem e a qualidade do som tá melhor. O procrastinador chegou. Pessoal, então vamos lá. Alguns passos para vencer a procrastinação. Primeiro passo, primeira coisa. Vamos diferenciar a organização externa da organização interna. Coloca no papelzinho aí. Organização externa. Vou explicar o que é. Para você que quer vencer a procrastinação, nós precisamos ordenar a nossa vida, organizar a nossa vida, colocar as coisas no seu devido lugar, tá? E não tem como eu organizar a minha vida interior se a minha vida exterior está bagunçada. E aí, André Borges, grande advogado, isso aí, André, bem-vindo. Então não tem como eu ordenar a minha vida interior se o meu exterior está desorganizado. Então o que eu preciso fazer? Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso ordenar a minha vida externa. Pare um momento, olhe para a sua casa, olhe para a mesa que você trabalha, olhe para o ambiente que você vive e veja se está ordenado e organizado. Se tiver tudo bagunçado, tudo fora do lugar, tudo desajeitado, muito provavelmente o seu interior está do mesmo jeito. Por quê? Porque o nosso exterior reflete aquilo que está dentro. Então, se por fora está bagunçado, por dentro está bagunçado. Pare um momento, olhe para tudo que está fora e organize as coisas. Limpe o seu quarto, limpe a sua casa. Organiza, coloca as coisas, cada coisa no seu lugar, arruma a mesa, arruma o seu quarto. Não contrate ninguém para fazer isso. De vez em quando você pode até contratar. Mas neste momento, se você está passando pela procrastinação, faça você mesmo. Você. Mesmo que você tenha condições, faça você. Coloque a mão na massa. Organize as coisas. Por quê? Porque você organizando o mundo lá fora, as coisas externas, você vai estar disciplinando a sua cabeça, o seu cérebro para ordenação. Para colocar as coisas no lugar. Aqui nós estamos falando de programação neurolinguística. Cérebro. A nossa mente vai entender aquele trabalho, aquela mensagem, como eu preciso me organizar. Se a sua mente, se o seu cérebro olha para toda a sua realidade bagunçada, ele entende que não tem problema estar bagunçado interiormente, porque fora está bagunçado. Então nós precisamos doutrinar a nossa mente. Por fora, ordenado, a minha mente automaticamente vai começar a ordenar o meu interior. Por fora, desordenado, a minha mente vai desordenar o meu interior. Entendeu? Organize as coisas externas. Primeiro passo. Depois, organize as coisas internas. Depois de tudo organizado por fora, comece a olhar para dentro de você. E em mim, o que é que eu preciso ordenar? O que é que está fora do lugar? O que é que eu preciso colocar no lugar? Algumas coisas talvez estejam até mais ordenadas e outras desordenadas. O meu matrimônio está desordenado. Para e senta. O que eu preciso ordenar no meu matrimônio? A minha profissão está desordenada. O meu estudo está desordenado. O meu servir, a minha vida de oração está desordenada. Coloque, pense, reflita.
tudo aquilo que está desordenado na sua vida. Seja na vida conjugal, seja na relação com os filhos, seja na relação com os amigos, com a família, com Deus, no trabalho, enfim, no estudo. O que está desordenado? O que está bagunçado? Está fora do lugar? Você precisa parar e ser bem sincero com você mesmo. Segundo ponto. Depois dessas duas coisas feitas, aí sim começa a lista do que eu posso fazer objetivamente. Coloca aí no papel. Objetivamente. Ponto 1. Faça uma lista de tudo que precisa realizar. Coloca num papel. Tudo que você precisa realizar, tudo que você quer realizar. Tá? Todos os seus sonhos, as suas metas. Eu quero me formar em tal curso, eu quero me especializar em tal coisa, eu quero servir na igreja, em tal lugar, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero ter um corpo mais bonito, eu quero ter uma vida saudável, enfim. Quais que são os seus sonhos? Quais que são os seus projetos? Aonde você quer chegar? Quem você quer ser daqui a 3 anos? Como você quer estar daqui a 3 anos? O que você gostaria de estar fazendo? O que você gostaria de acrescentar na sua vida? Coloque no papel. Quais as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos, o que você quer para a sua vida? Você quer continuar como você está? Então continue vivendo do mesmo jeito. Você quer prosperar? Quando eu falo prosperar, não estou falando financeiramente só. Também. Mas eu estou falando financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, na família, na igreja, no amor a Deus. Prosperar, crescer na graça, crescer na sabedoria, crescer na unção, crescer no amor, crescer na intimidade. Isso é prosperar. Você quer crescer? Você quer prosperar? Faço a pergunta para você. Se você continuar fazendo hoje tudo que você está fazendo, você vai prosperar? Ou precisa ajustar algumas coisas aí, porque senão não vai rolar? Seja sincero, tá? Uma lista de tudo que você quer realizar e quer conquistar. Primeiro passo. Segundo passo. O que é prioridade nessa lista? Eu quero me profissionalizar, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero melhorar a minha relação com a minha família. Você vai colocar várias coisas. E dessas coisas você vai colocar o que é prioridade. E você vai enumerar. Número 1. Prioridade. Primeiro, o mais importante, ou o que eu quero realizar primeiro de tudo. Todas as coisas são importantes, volto a dizer. Mas você vai colocar uma lista de prioridade. O que é mais importante? Aí a lista de prioridade vai ser de acordo com o seu caráter, com os seus valores, com o seu modo de vida, às vezes com a sua religião, com o modo como você foi criado. O que é prioridade para mim, talvez não é prioridade para o outro. Talvez a prioridade para um é o financeiro. Talvez para o outro seja a intimidade com Deus. Talvez para o outro a prioridade é ordenar a família. Enfim, cada um tem a sua prioridade. Coloque aí o que é prioridade. Número 1. Depois disso, qual que é a minha segunda prioridade? 2. Depois disso, qual que é a minha terceira prioridade? 3. Ou seja, ordene o que é prioridade até terminar. Tudo aquilo que você quer ordenar, mas coloque em prioridades. Número 2. Agora, número 3. Número 3. Coloque assim. Importante. Um xizinho na frente é um versus urgente. Algumas coisas são importantes. Por exemplo, vou dar para você. É importante eu terminar a minha faculdade. É importante eu começar a minha especialização. É importante eu ordenar a minha casa, a minha família. Tudo isso é importante. Você vai colocar de um lado tudo que é importante. E do outro lado você vai colocar o que é urgente. Ronaldo, qual que é a diferença de um para o outro?
O importante é aquilo que eu preciso fazer, mas que dá para esperar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ou seja, eu preciso estudar. Mas antes de estudar, eu preciso escolher a minha faculdade, eu preciso ver as opções de curso, eu preciso ir nas faculdades, dar uma olhada no preço, no valor, nos horários. É algo importante. Aí eu preciso fazer uma pós-graduação, a mesma coisa. Eu preciso trocar de profissão, vou pesquisar as profissões, vou pesquisar as áreas que precisam. Né? Eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso participar mais da igreja, vou olhar os movimentos que tem, os cursos que tem, que dia que são, tudo. Mas algumas coisas são urgentes. O que é urgente, Ronaldo? Urgente é aquilo que não dá para esperar. Aquilo que já era para estar fazendo ou que já era para ter sido feito. Isso é urgente. Por exemplo, eu tô com uma doença e já há tempo que eu deveria ter começado a caminhar. Isso não dá para esperar. É para ontem. Por quê? Porque eu tô colocando a minha vida em risco. Eu tô com um pecado mortal. É para ontem, correr para a confissão. Não dá para esperar amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, a hora que o padre estiver. Ontem. Por quê? Porque a minha alma tá correndo risco. Urgente. O meu casamento tá prestes a terminar. Semana que vem eu vou marcar com a minha esposa para conversar com ela. Não dá para esperar. Se tá com crise e tá perto de terminar, é para ontem. Já era para ter conversado. Entende? Algumas coisas é urgente. Coloque no lado do urgente aquilo que é urgente e que precisa ser feito. E precisa ser feito para agora. Não tem como esperar. Entenderam? Importante. Eu vou planejar e vou colocar em prática. Urgente é agora. Para ontem. Não tem como esperar. Outra coisa, depois de número 4. O que já posso começar nesses 10 dias? Coloca aí. O que eu posso começar nos 10 dias? Contando a partir de hoje, daqui a 10 dias. Para você que vai assistir a live depois, contando a partir da data que você está assistindo, daqui a 10 dias. O que eu já posso colocar em prática? Vou dar vários exemplos aqui para você. Por exemplo, o meu casamento está passando por dificuldade, mas ainda não está tão em crise assim. Então eu vou parar, pensar tudo o que eu preciso falar, pedir a Deus a graça da sabedoria, do como falar, vou listar no papel e vou marcar uma hora para conversar com calma, com tranquilidade, sem brigar, numa boa. E vou falar o que e alinhar as coisas que precisa alinhar. Eu preciso conversar com meu filho. Não vou conversar na raiva, na ignorância, na pressa, na hora que ele me estourar. Não, vou sentar, vou colocar no papel tudo o que eu preciso falar. Vou rezar, pedir a graça de Deus, a sabedoria e vou sentar com ele para conversar. Eu preciso começar a estudar daqui a 10 dias, isso tudo para 10 dias. Eu preciso começar a estudar, você tem 10 dias para já colocar no papel. Qual que é a faculdade? No papel. Tem 10 dias para escolher o curso, para ir na faculdade ver o preço, para ver o horário, para escolher e para começar. Uma data. 10 dias você vai colocar aqui, ó. Tal dia eu vou começar o curso. Por quê? Porque eu já vou ter pesquisado, já vou ter olhado o preço, já vou ter feito isso. Especialização, a mesma coisa. Não vai ter especialização que eu quero agora, mas já vai lá, já vê o preço, já vê o horário, já vê se vai ter condições, já vê tudo. Tal dia começa a turma, já vou me inscrever, porque tal dia eu quero começar. E coloque no papel. Tal dia eu começo o curso. Entende? No papel, na prática. Quero começar a servir a Deus. Você tem 10 dias para ir na paróquia, ver todos os movimentos, ver tudo que tem, ver o que está precisando, onde que está precisando, os horários de que as coisas acontecem e rezar com Deus e ver no qual que eu vou me encaixar, porque daqui a 10 dias eu quero estar servindo. Pare de procrastinar. Pare de deixar para amanhã. Pare de deixar para o mês que vem. Deixar para o ano que vem. Precisamos nos posicionar diante daquilo que nós somos chamados. Precisamos ser para o mundo. Ser para as pessoas. Ser para Deus. Precisamos nos colocar à disposição. E se necessário for sofrer, sofrer. E se necessário for abrir mão de outras coisas para alcançar o meu objetivo, eu vou alcançar. E se necessário for carregar a cruz,
de ter que estudar, de ter que servir, de ter que trabalhar mais, de ter que, finais de semana, fazer especialização, a cruz de ter que sentar com a minha esposa para conversar, porque eu não gosto, que eu acho, né, difícil, mas se for necessário carregar a cruz, eu vou fazer. Porque eu preciso parar de fugir da dor e buscar o prazer. Eu preciso parar de escolher só aquilo que é fácil e é cômodo para mim. Eu preciso parar de fazer só aquilo que eu quero. Nós vamos precisar fazer aquilo que nós não queremos, mas que é necessário ser feito. Que precisa ser feito. Ou volto a dizer, ou ficaremos no mesmo lugar. Se eu não fizer, quem que vai fazer? Quem que vai caminhar por mim? Quem que vai treinar na academia por mim? Quem que vai se alimentar saudável por mim? Quem que vai rezar e ter intimidade com Deus por mim? Quem que vai sentar com os meus filhos para conversar, com a minha esposa para conversar? Quem que vai estudar por mim? Tem coisas que eu, e somente eu, preciso fazer. As pessoas podem nos ajudar, interceder, incentivar, ir junto. Mas tem coisas que eu preciso fazer e eu preciso me posicionar. Se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não fizer agora, quando eu vou começar a fazer? Quando você vai começar a fazer? Queria que você pensasse agora. Se você tivesse começado a fazer o que precisava ser feito há 5 anos atrás, aonde que você estaria hoje? Como que você estaria hoje? Quem eu e você seríamos hoje? Se há 5 anos atrás eu, Ronaldo, tivesse me posicionado em muitas coisas que eu deveria me posicionar. Se eu há 5 anos atrás tivesse feito muitas coisas que eu poderia e que eu deveria ter feito e eu procrastinei para fazer agora. Se eu tivesse colocado a mão na massa de fato, quando Deus me chamava na dor, no sofrimento, a fazer, e no momento eu fugi da dor, eu fugi do sofrimento, eu deixei a cruz em busca do prazer, em busca do que era favorável, em busca do que era fácil. Mas se eu tivesse abraçado a cruz há 5 anos atrás e tivesse feito o que era para ter feito, me posicionado, aonde eu estaria hoje? Quem eu seria hoje? Quem você seria hoje? Daqui a 5 anos, quem você gostaria de ser? Como você gostaria de estar? Te faça essa pergunta. Ou melhor, se faça essa pergunta. Quem eu gostaria de ser daqui a 5 anos? Aonde eu gostaria de estar? Como eu gostaria de estar? Com quem? Onde eu queria estar morando? Com que carro eu queria estar? Como que eu queria que estivesse a minha intimidade com Deus, o meu conhecimento com Deus? Que curso eu gostaria de ter formado e gostaria de estar trabalhando nessa área? Como eu queria que estivesse a minha família daqui a 5 anos? Pois eu digo para você, se você não se posicionar agora e começar a preparar o solo, o terreno e a trabalhar agora, daqui a 5 anos vai estar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se não tiver pior. Se não tiver pior. Porque a procrastinação nos paralisa. E ela não nos tende a deixar inerte, como a gente pensa. Ela nos paralisa e a gente fica parado no mesmo lugar. Não. A procrastinação nos paralisa. Depois que ela consegue nos paralisar, ela começa a nos puxar para baixo. Pior do que nós estávamos. Porque eu começo a parar de trabalhar. Primeiro é isso. Eu paro de trabalhar.
Depois eu não quero mais ir para o serviço. Eu paro de estudar. Depois eu não quero mais nem exercer o que eu já estudei. Eu paro de servir. Depois eu paro de ter intimidade e de rezar. Eu paro de treinar, de caminhar, de cuidar da minha saúde. Depois eu passo a comer porcaria, a dormir demais, a ficar preguiçoso. A procrastinação não só nos paralisa. Primeiro ela nos paralisa. A gente para de fazer tudo o que é necessário. Depois ela nos leva para o prazer. A gente começa a fazer tudo aquilo que não é necessário e que nos leva para baixo. Entenda, se você não se posicionar hoje e se não tomar as decisões hoje, a tendência é piorar. É piorar. Próximo ponto. Ponto 5. Objetivo concreto. Coloca aí. Ponto 5. Objetivo concreto. Embaixo do objetivo concreto você coloca dia e hora. Exemplo. Vou começar a estudar. Que dia você vai começar a estudar? Que horas? Quanto tempo você vai estudar? Quais os dias da semana? Coloca no papel. Vou começar a servir. Na onde? Em que paróquia? Em que movimento? Que horário que eles precisam? Que horário que é o grupo de oração? Que horário que é a catequese? Que horário que é para limpar a igreja? Dia, hora. Vou conversar com a minha esposa. Que dia você vai conversar com ela? Qual que é o horário que você vai conversar? Coloca no papel. Vou conversar com meu filho. Que dia? Que hora? Vou mudar de casa. Que dia você vai sair para buscar, para procurar a casa? Que horário? Que dia que você vai buscar alguém que mexe com venda de casa? Que horas? Objetivo. No papel. No papel. Não é só, vou mudar de casa. Passa um ano, não, eu vou mudar de casa. Aí um ano depois, e aí, irmão, conseguiu mudar de casa? Então, tô olhando a casa. Dia, hora, objetivo. Ou fazemos o que precisa ser feito agora, ou vamos procrastinar mais uma vez. Último ponto. 6. Último ponto. Não importa se vai ser perfeito. Anota aí. Não importa se vai sair perfeito. Desculpa. Não importa se vai sair perfeito. Apenas cumpra a meta estabelecida. Apenas cumpra a meta estabelecida. Não importa se vai ser exatamente como você pensou. Apenas cumpra a meta. Falou que ia conversar, conversa. Falou que ia servir, começa a servir. Não deu certo o movimento, troca de movimento, mas começa a servir. Falou que ia ter vida de oração, começou a ter uma vida de oração, a rezar e não se encontrou com Deus nessa tarefa, talvez, nesse método. Troque de método, mas comece. Comece, mesmo que não dê muito certo o que você começou. Faça assim mesmo. Saia do seu lugar. Levanta. Levanta e faz o que precisa ser feito. Não de forma perfeita. Eu quando tiver perfeito, quando tiver planejado perfeitamente, eu começo. Não, faça mesmo sem estar pronto. Sem estar planejado. Apenas faça. Sai do lugar. Levanta e começa a fazer. Organizei a casa, não ficou perfeitamente organizada, mas organizou, pelo menos começou. Eu comecei a treinar, eu sinto muita dor, eu não consigo fazer 1 hora, mas treine 15 minutos, comece. Caminhar 1 hora, não dou conta, começa com 10, mas comece. Faça alguma coisa. Se mova. Isso é deixar de procrastinar, é eu fazer. Amém? Frase para reflexão. Anota aí. Errar tentando é melhor que não tentar. Errar tentando é melhor que não tentar. É isso. Eu preciso realizar o que precisa ser feito
E se eu errar no caminho, eu vou me ajustando. O que importa é eu não ficar parado. Quando eu começo a andar de bicicleta, o que acontece? Eu caio. E eu levanto e continuo e caio de novo. Mas se eu não tivesse tentado, eu não andaria de bicicleta. Ou seja, é caminhando que vai se aprimorando. É caminhando que vai aprendendo. É caminhando que vai se ajustando os detalhes. O que deu certo, continuo, aprimoro. O que não deu certo, eu substituo por um novo método, por uma nova coisa, por um novo jeito. Tudo isso é em oração com Deus, pedindo a Deus a sabedoria, o discernimento. Vá ajustando as coisas conforme o Espírito Santo for te aconselhando e for te ajustando. A própria palavra de Deus vem nos dizer que nem tudo nós vamos saber no momento certo. Mas o Espírito Santo vai nos moldando e nos ajustando no momento certo. Talvez agora muitas coisas nós não vamos entender. E nós não vamos conseguir fazer exatamente como Deus nos pediu. Mas conforme nós formos caminhando, Ele vai nos instruindo. Por isso é importante estar em oração. Quando Noé ele foi fazer a arca, Deus não deu para ele um papel com todos os detalhes da arca, de exatamente como ia fazer. Não deu. A palavra de Deus vem nos dizer que conforme Noé ia construindo, Deus ia instruindo ele. Faz tal coisa. Ele não sabia o próximo passo. Mas ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Quando ele terminava, Deus falava, agora você faz tal coisa. E ele não conseguia ainda ver o todo na cabeça dele. Ele foi conseguir enxergar o todo quando estava perto do final. Assim vai ser o nosso caminhar. Eu quero chegar lá, mas eu não estou vendo o todo ainda. Mas à medida que eu for caminhando, Deus vai me instruindo para que eu chegue lá. E eu posso garantir para você que se você estiver alinhado com Deus, fazendo a sua parte em oração, confiando que Deus vai fazer a parte dele, e fazendo a sua parte, se posicionando, agindo, fazendo, correndo atrás, levantando, mexendo, fazendo aquilo que cabe a mim, que cabe a você, que só eu e só você pode fazer, ninguém pode fazer por nós. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. E eu digo mais, quando você estiver no meio do caminho, você vai ver que a obra que você pensou é pequena perto do que Deus preparou. Igual Noé. Ele pensou uma coisa. Quando chegou no meio do caminho, ele viu que era muito maior. Muito maior do que o que ele podia imaginar. Assim somos eu e você quando nós estamos alinhados com Deus. A gente coloca muitas metas, muitos objetivos, deseja muitas coisas, mas eu digo para você, se você estiver alinhado com Deus e colocar as suas metas nas mãos de Deus, quando você estiver no meio do caminho, você vai perceber que os planos de Deus são infinitamente maiores. Infinitamente maiores. Amém? Queria que você depois revesse essa live, anotasse as coisas que você achou importante, tá? Rezasse. E é isso aí. Vamos colocar a mão na massa. Vamos rezar, vamos nos posicionar, vamos parar de procrastinar e fazer aquilo que precisa ser feito. Fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo por estar comigo nessa live, aquelas pessoas que permaneceram, aquelas que deram uma olhada, passaram um pouco, aqueles que estão vendo depois, tá? Que Deus te abençoe e que você consiga, pela graça do Espírito Santo, pela graça de Deus, vencer a procrastinação e sair da sua zona de conforto e sair dessa paralisia que muitas vezes te impede de alcançar o reino dos céus e de alcançar objetivos muito maiores, tá? Que Deus te abençoe, em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. E marque o pessoal aí na live depois, se você quiser que alguém assista, tá? Eu não sei se eu vou conseguir salvar, eu vou tentar aqui salvar, que eu tô aprendendo agora. Mas amém, se eu não conseguir salvar, vai ter muitas outras lives ainda e na caixinha de pergunta também vou colocar lá sugestão para que vocês possam
dar sugestões de temas, o que vocês gostariam de ouvir por aqui. Seja ela, né, de temperamento, seja questões emocionais. Para quem não sabe, eu sou terapeuta e coach, especializado em programação neurolinguística, também especializado em psicologia atomista, e seja ela na área espiritual também. Graças a Deus, sou da Igreja Católica, faço parte do movimento, né, da Missão Enxergo, sou pregador da palavra, vou em vários estados do Brasil anunciar o amor de Deus e dar formação. Então, seja ela no âmbito terapêutico, emocional, espiritual ou temperamentos, aí vocês que vão dar o norte para mim lá, o que vocês gostariam de ver por aqui, tá? Mas independente do tema, eu sempre vou estar associando a palavra de Deus, tá? Questões emocionais, vou trazer a palavra de Deus. Questões de temperamentos, vou trazer na palavra de Deus, porque aquilo que eu disse nessa live, existem coisas que são prioridades para mim. E a prioridade para mim é anunciar a palavra de Deus, tá? Se eu tiver que escolher uma coisa só para falar, não tenha dúvida de que vai ser a palavra de Deus. Então, enquanto eu puder anunciar outras questões e a palavra de Deus, o farei. Se um dia eu tiver que escolher, não tenha dúvida de que vai ser a palavra de Deus a minha escolha, tá? Um dia que falar assim, não pode mais falar de Deus no temperamento, não falo mais de temperamento. No dia que falar assim, não pode mais falar de questões de Deus nas questões emocionais, eu não falo mais de questões emocionais, tá? Porque para mim prioridade é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.